Olá, e aí, tudo bem? Tudo bem com você? No vídeo de hoje nós vamos entender um pouco, nessa aula de geografia, que é o OTA, né? Um pouquinho sobre as placas tectônicas. Pois é. Então, nessa aula nós vamos observar esses assuntos. Reparem ao lado direito. Pois bem, gente, quando a gente observa então esse GIF fantástico, a gente nota o processo que durou milhões de anos, né, desde a era Mesozoica até os dias atuais, esses continentes estão se movimentando. Tudo começou então a partir da ruptura que aconteceu na Pangeia, aquele grande continente, aquela grande terra imersa, única que existia no planeta, né? E aí cabe uma grande questão. Reparem vocês as mudanças, né? Então essa Pangeia se divide, e ela acaba se dividindo em processos de partilha muito interessantes. Então, no primeiro momento, lá no período Pérmico, né, há 225 milhões de anos, nós tivemos aí a formação da Laurásia, uma grande parte da litosfera que ficou ao norte, e de Gondwana, como você vê aqui no segundo desenho. No terceiro, você repare que os continentes não pararam de se movimentar, e aí Laurásia se parte em duas, e Gondwana vai se repartindo em pedaços ainda menores, sendo um deles a América do Sul. Tá? Outro deles, que vieram de Gondwana, a própria Antártida, a África, a Oceania, a Austrália, dando destaque para a Austrália, e um item interessante que é a Índia, que se desprende aqui de Gondwana e vai se movimentando até, repare na próxima animação, no próximo mapa, até ela se chocar com a Ásia. Aí você fala, mas como assim, professor? Como que a gente percebe? Então, repare agora, a Índia aqui está se soltando, né, da África. Então, ela vai se movimentando em sentido ao sul, centro-sul da Ásia. A América do Sul também se dispersa, e a Antártida e a Austrália também. É interessante verificar também a Península Arábica, né? Então repare que tudo está em movimento, tudo está em movimento. Muito interessante. E aí a pergunta é, né? Que força é essa, professor, que resultou na fragmentação da litosfera, né? Dessa esfera mais fina de rochas que nós temos no planeta. Então essas forças são forças internas, são forças endógenas, e elas são decorrentes da força de movimentação das correntes de convecção. Vamos dar uma olhada? Então observa você aí ao lado esquerdo que as correntes de convecção nada mais são do que esse fluxo de magma que ocorre, né, como se fosse uma engrenagem debaixo da litosfera, na região do manto, exatamente no manto terrestre. Então, comparando-se com uma esteira, é como se fosse uma esteira, isso mesmo, com potencial incrível de movimentar uma placa tectônica inteira. Então, repare que essa engrenagem, ela funciona como se fosse o grande motor mesmo do planeta. Então, em alguns momentos, algumas pessoas chegaram a imaginar que os continentes estariam se movimentando sobre o mar. Acredita? Nada disso. Inclusive, os próprios oceanos, observa na animação, estão se movimentando sobre as placas tectônicas. E as placas estão se movimentando graças a esse movimento das correntes de convecção. Ok? Sim? Se movimentam por conta do calor interno, que cria uma pressão, né? Então o magma se esquenta no entorno do núcleo, sobe para liberar a carga, e aí ele esfria, e aí ele volta outra vez na outra borda. Tudo bem? Repare que existem essas falhas, então, entre as placas, e é nessas falhas que é onde está o nosso grande luxo, vamos dizer assim, a nossa grande questão da aula. Por quê? Porque eu peço para você, então, analisar o mapa das placas tectônicas para você identificar os limites entre os continentes, né? As setas também, qual é a função dessas setas nesse mapa. Aqui está o mapa, gente. Olha aí que legal. Então, as linhas vermelhas, segundo a legenda, representam os limites das placas, né? Essas placas são nada mais do que os pedaços da litosfera terrestre, pedaços rochosos da litosfera, ok? As linhas vermelhas mais finas, o limite dos continentes, né? O limite dos continentes, que nada mais são do que a parte de cima das placas, essa parte que não ficou debaixo d'água, a parte emersa. Então, o que a gente vê e a gente chama de continente
são áreas emersas, né? Que nada mais são do que a parte de cima, então, das placas tectônicas, beleza? Por fim, as setas. E aí está a grande questão. As setas, elas indicam a direção para a qual as placas estão se movimentando. E daí? Daí que tem dois detalhes, na verdade 3 detalhes, né? Nós temos placas que se batem, que convergem, vão para a mesma direção e se chocam, tá? E aí exatamente nesses lugares em que elas se chocam, nós temos, segundo os geólogos, a formação de dobramentos rochosos, dobramentos modernos, que são as montanhas. Pois incrível que possa parecer, as rochas, elas dobram, elas amassam, como se fosse uma sanfona, gente. Pois é. E nas outras áreas, nós temos essas setas divergentes, né, que apontam para direções opostas, onde há uma espécie de uma abertura, de um rift valley, há uma fenda, e vai ficar um buraco, professor, a água vai embora como se fosse um ralo negativo. Ali há uma ejeção, né, de dentro para fora de magma, o magma sobe, então ele sai, e ele vai preenchendo esse espaço, formando novas rochas, como se fosse uma rolha, né? Então, há uma fábrica de novas rochas nessas regiões em que as placas são divergentes. E, por fim, repare, nós temos poucas, mas nós temos setas que correm paralelamente, elas deslizam. São as bordas transformantes, ou também chamadas de conservativas. Nessas bordas, nós temos terremotos, nós temos abalos sísmicos, temos uma modificação, com certeza, do relevo, mas nós não chegamos a formar, por exemplo, cadeias de montanhas, mas temos a possibilidade de ter a ocorrência de vulcões. Tá? Talvez fique melhor quando a gente analisa essa animação feita pela NASA, em que mapeou entre 2004 e 2014 todos os terremotos que ocorreram no mundo, gente, em uma década. Olha que legal. E repare que cada brilho desse é um terremoto que já aconteceu. Né? O brilho, ele tem um significado. Olhando na legenda, olha lá, você repare que a cor indica a profundidade do terremoto, né? Quanto mais escuro, mais raso, quanto mais roxo, mais profundo. Pois é. A largura, o tamanho do círculo, indica a intensidade na escala Richter do terremoto, certo? Lembrando que não há um limite da escala Richter. O que acontece é que nós já identificamos tremores até 9, 9.2 na escala Richter, mas não significa que vá até 10. É que nós nunca conseguimos, e esperamos que não, identificar e confirmar um tremor acima de 10, beleza? Agora, o que é legal é você perceber que esses tremores, eles ocorrem numa linha. Reparem, eles acabaram formando uma trilha de terremotos. E aí, diante dessas trilhas, os cientistas começaram a mapear. E eles concluíram que esses terremotos ocorrem justamente onde? Na borda das placas tectônicas, exatamente na emenda entre elas, ok? E aí, então, eu vou pedir para você fazer uma atividade para aplicar os seus conhecimentos e desenvolver algumas habilidades. Vamos nessa? Então, repare aqui do lado esquerdo que eu quero que você, então, responda as seguintes questões. Qual desses fenômenos geológicos ocorre no território brasileiro? Então, localiza o Brasil aqui nesse mapa, nessa animação da NASA, e tenta você descobrir se tem ou não tem terremoto no Brasil, se tem ou não tem vulcanismos, ou seja, vulcões ativos, né? E se tem montanhas no Brasil, formações de montanhas, ok? Ou dobramentos modernos. Tá? Dobramentos porque as rochas dobram, elas amassam. E modernos porque são processos muito jovens, aí de 200 milhões de anos para cá. Tá? Isso dentro da escala do tempo, o planeta tem 5 bilhões de anos, e aí o que seriam 200 milhões dentro de uma linha com 5 bilhões de anos, tá certo? Explique então a sua resposta usando argumentos extraídos dos mapas, das animações, das legendas que vocês acabaram de ver. Se precisar, faça uma pesquisa. É isso aí. Aproveita, pesquisa na internet e em base, fundamente de uma forma completa a sua resposta. Ok? Então é isso. Eu agradeço, eu espero você na próxima aula para a gente, então, fazer uma devolutiva das respostas e verificar quais foram as dúvidas que vocês tiveram e curiosidades também. Então, aquele abraço, gente.